Sexual dentro das igrejas. Como identificar, como prevenir e como atender as vítimas. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa Hora Exepaz de hoje. E esse é o nosso tema, um tema importantíssimo que nós não podemos fechar os olhos, porque nós sabemos do histórico dos líderes religiosos de várias religiões totalmente infiltrados, vivendo a violência, praticando a violência sexual, se aproveitando da posição de liderança para abusar crianças, adolescentes e até mulheres adultas. Então esse é um tema que a gente não pode fechar o olho. Eu sou cristã, eu sou piolho de igreja, mas aqui a gente não passa pano pra ninguém, jamais. Aqui a gente só usa o paninho para proteger a infância. O manto da proteção, não o manto do silêncio. Então a gente vai trazer aqui, abrir o jogo. A gente quem, Leiliane? Eu convidei simplesmente uma autoridade na área. Ela é uma autoridade porque vive o assunto e ela é autoridade porque estuda o assunto. Ela é a Miriam Dias, ela é mestre e doutoranda no assunto de religião. E o mestrado dela foi em ciências da religião, né? E o mestrado dela foi em violência sexual em instituições religiosas. Ela é uma Master Exepaz, lógico, está aqui, é Master Exepaz. E ela vai trazer esse assunto aqui hoje pra gente, tá bom? Já vou convidá-la, mas antes de convidá-la, amores, já compartilha essa live. Bora, compartilha aí com líderes religiosos, com igrejas, com profissionais, porque eles precisam assistir. Porque sim, eu não consigo contar o número de vítimas que foram abusadas em contexto religioso. Em igreja, terreiro de macumba, centro espírita, enfim... em vários ambientes, da maçonaria, não importa a religião, gente. Vários casos de abuso sexual, tá bom? Então, vou chamar aqui a Miriam, certo? Deixa eu só chamar ela aqui, que ela vai entrar, ela tem um projeto lindo, Protegendo com Amor, ela vai entrar pelo Instagram. Convidei! É só entrar. Tem que só virar a câmera. Aê! Bom dia. Bom dia, querida. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito bom Imagina, te eu que receber agradeço. aqui. Eu que agradeço, né? Na verdade, é assim, para nós, Master Exepaz, é uma conquista, né? Uma live com a Leiliane, né? Nem acreditei. Oh, Mas tudo tem um tempo certo, realmente, né? Então, eu creio que vai ser um tempo bem especial para a gente agora. com certeza, com certeza. Olha só, Miriam, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Quem você é, o que você faz, você come a senha do banco, a gente quer saber tudo, sabe? CPF, tudo, né? Tudo. Não, eu sou Não, traz professora, aí eu sou o que você, professora, a sua jornada nessa causa, você já é uma defensora da infância, quer dizer sim. agora que admiro muito seu trabalho, tá? Não tenho muito tempo assim de olhar o trabalho de cada uma, queria muito de olhar o tempo o trabalho dos mais de 2.500 Masters e Paz, mas assim, aparece, eu vou olhando, a equipe manda para mim, enfim. Então, mas eu já conheço um pouco do seu trabalho, mas fala aqui pro pessoal, para eles entenderem quem vai estar conversando hoje aqui. Sim. Eu sou professora, né? Eu sou psicopedagoga, trabalho com educação desde sempre, né? Então a gente já tem essa coisa, né? Essa veia, né? Do ensino e de uns anos para cá, 10 anos para cá, eu comecei a me inteirar mais com o tema da proteção, da prevenção, e aí eu comecei a estudar um pouco mais, procurar entender, né? O que acontecia, esse fenômeno, como era, tal. E aí eu comecei a fazer pequenas palestras aqui na minha região, nas igrejas, e aí eu fui avançando, né? Fiz o PAS com você, bem antigo, um dos primeiros, né? E ali, assim, comecei essa caminhada, essa jornada na proteção muito antes, aliás, né? Eu falo que o seu material sempre veio, assim,
para fortalecer e enriquecer. Mas assim, a gente começou muito lá atrás, quando ninguém falava de proteção, ainda mais nas igrejas, né? Eu comecei a fazer pequenos trabalhos com as crianças, oficinas, que nem tinha esse nome de oficina. A gente Uhum. fazia o chá de bonecas, o encontro de carros, uma programação mais específica para trabalhar a proteção. E aí o trabalho foi expandindo. A gente tinha na época o Facebook, né, que não tinha como o Instagram hoje, e comecei a publicar algumas coisas, e aí o pessoal começou, né, o que é isso, né? E aí eu comecei a avançar um pouco mais. E aí foi quando eu comecei a fazer a certificação, né, acompanhar mais de perto essa dinâmica do EZPAS, e a gente só foi avançando, né? Então, hoje eu estudo bastante sobre o tema, fiz psicopedagogia, né, na área da educação, gestão, vários cursos, mas eu acho que eu me encontrei na proteção. E aí eu fui fazer um mestrado, quando eu apresentei o meu tema, a minha orientadora falou, não, é isso, porque não existe quase material, bibliografia, com esse tema de abuso em instituições religiosas. Então, Uhum. assim, eu fui muito abraçada pela instituição, porque não tem Que pesquisadores bom. sobre esse tema. E aí eu É, e as terminei, instituições gostam de inovação, sim, novidade, de né? temas novos, desafiadores, né? E aí eu Uhum. terminei agora, 2024, e 24, e já com apoio também da academia, já ingressei no doutorado. Então, assim, são grandes desafios. Então, eu falo também, hoje eu sou uma pesquisadora da área também, né? Muito mais, Sim. e a gente publicando artigos, materiais, escrevendo, pesquisando para a gente não só entender, não só para nós, né, Leiliane, mas para poder levar esse assunto para as outras pessoas, para a academia, para as igrejas. E hoje, 90% do meu público é de instituição religiosa. Eu dou palestras, né? Então, aí depois, sentindo a necessidade, né, das pessoas, das instituições, eu criei o projeto, né, o Protegendo com Amor. Comecei a ir nas igrejas para falar sobre isso. Então, eu falo com lideranças, com voluntários, líderes, crianças. 90% dos meus convites são de igreja. Então, assim, por um lado, eu vejo que as igrejas estão aceitando melhor o tema, né? Estão se abrindo para esses temas que a gente trabalha no EZPAS, porque eu falo de tudo, né? Todos aqueles temas que a gente estuda, a gente fala nas igrejas. E é muito bem recebido, é muito bem acolhido, né? Talvez pela forma que a gente fala também, porque a gente tem toda uma orientação para falar em qualquer ambiente, né? É importante dizer isso. Então, você sai também do EZPAS, da certificação, tendo esse manejo. Como eu falo em cada ambiente. E aí a gente é muito bem aceito, muito bem recebido, e a gente já sai, eles já marcam de novo. Você vai voltar, agora você vai falar com os pais, agora você vai falar com as crianças. E o trabalho vai crescendo, né? Então, hoje, graças a Deus, eu falo que é um trabalho de formiguinha, né? Mas a gente está erguendo a voz e está alcançando muitos trabalhos, muitos lugares que antigamente talvez a gente não entraria, né? Verdade. Que maravilha, Miriam. Fico muito feliz porque, como eu sempre falo, a igreja é uma das instituições mais poderosas quando o assunto é prevenção à violência sexual. O Brasil é um país majoritariamente cristão. O número de igrejas só cresce e de catedrais, igrejas grandes, que antigamente a gente tinha igreja de 600 membros, 800 membros, já era uma mega igreja. Hoje a gente tem igreja de 7 mil membros, 10 mil membros. Imagina, e para muitas famílias, a igreja é a instituição mais poderosa na proteção da criança. Por quê? A família é soberana, mas muitas vezes a família não tem conhecimento. A escola é a segunda instituição, mas só que quando a gente pensa em escola, embora os alunos estejam lá todos os dias, os pais não estão. A escola não tem um relacionamento afetuoso com os pais como a igreja, instituição religiosa tem. Então, a instituição religiosa, vou falar aqui de igreja, porque a gente vai fixar mais a igreja. A igreja, os pais estão toda semana lá, no mínimo 2 vezes por semana. Os pais confiam muito nos líderes religiosos, os pais respeitam e os filhos também estão lá. Então a igreja é uma instituição que semanalmente ela é a única instituição do mundo que ela tem a família toda semana presente.
e Verdade. que ela tem uma influência emocional, espiritual e psicológica sobre a família. Então, se as igrejas tiverem o preparo, o impacto é maior do que qualquer outra instituição para a família que é alcançada pela igreja. Sim. Então, muitas igrejas hoje têm feito um trabalho incrível e eu honro todas que fazem. E muitas, como a Miriam falou, estão despertando para isso. Agora só faltam pessoas capacitadas para estar em todas essas igrejas. E esse é o nosso trabalho. E por isso o É. trabalho é tão importante, sabe, Miriam? Tão importante e muito mais ainda assim também a sua pesquisa. Porque às vezes quando fala igreja, vamos fazer de qualquer jeito, é igreja mesmo. Não, não é. Aí tem que ser como para o Senhor, a gente fala, né? O melhor possível, como vocês fazem diretamente para o próprio Deus. Então, parabéns pelo seu trabalho, Miriam. Mas eu quero já começar fazendo uma pergunta para você, tá? Antes de entrar, eu conversei com a Miriam, ela falou, então, Leiliana, é sem roteiro mesmo. Eu falei, no flow, vamos no flow. E vamos ver as perguntas das pessoas. Eu tenho um roteiro aqui na minha mente, tá? Mas eu gosto muito de ver as pessoas aqui. O tanto que eu confio em você, viu? Olha, Miriam, não fala isso não, viu, Miriam? Miriam, não fala besteira não. Eu Cuidado. confio de boa. Vamos lá. Miriam, o que que você acha que é o maior fator de desproteção nas igrejas? De maneira geral. Eu penso assim, a falta de informação mesmo, né? A falta de informação, ela é latente, assim. Tanto é que depois das palestras as pessoas falam, nossa, não tinha ideia que era isso. Então eu uso muito uma frase, a informação protege, né? Que é o que a gente sempre fala. Então, assim, primeiro a falta de informação, porque quando eles se apoderam dessa informação, faz todo sentido, né? Mas a gente percebe em instituição religiosa que existem muitos tabus também, muitos mitos, né? Não pode falar, esse assunto, né, é pecado, não, né? Porque nós somos de uma geração que não se fala, né? Não se falava, né? Vamos falar assim, sobre esses assuntos de sexualidade, educação sexual, proteção. A gente não se falava sobre isso, né? É muito recente isso, falar sobre esse tema. Então a gente percebe que, assim, as pessoas, ao mesmo tempo que elas têm uma certa resistência por não conhecer, quando elas sabem, elas descobrem, elas percebem o que é e vê que é simples a proteção, né? Elas passam a enxergar de uma forma diferente e a apoiar o trabalho e também a fazer alguma diferença ali onde ela está. Então, eu acho que o maior problema nosso aqui é a falta de informação. Eu tenho muito cuidado quando eu vou apresentar o projeto, eu nunca chego falando que é um projeto de educação sexual. Na igreja eu nunca falo isso, porque você já fecha a porta. Quando eles sabem o que é, eu gosto também que os líderes participem das palestras para eles verem o que eu estou falando. Porque tem líder que fala, o que que ela vai falar? Pede lá os tópicos, né? O que que eu vou falar? Eles têm muito receio, né? Aí tem lá a educação sexual, eu deixo bem lá quase no final, mas depois que eles entendem todo o processo da proteção, né? Do corpo, do autocuidado, toda essa parte, eu falo, gente, sabe o que a gente está fazendo aqui? Uma educação sexual. Aí eles até respira, né? Falam assim, como assim? É isso aqui que a gente está fazendo, né? Um dos pilares, né? Então a gente começa a desconstruir, né? Desmistificar aqueles mitos que não pode, e assim, eu faço uma pergunta assim, básica em todas as palestras. Quem recebeu orientação sexual aqui na nave da igreja ou na sala, às vezes um público de 50, dois levanta a mão, no público 100, 5 levanta a mão. Aí eu falo, vocês estão vendo? É uma amostra grátis aqui. Nós não tivemos essa orientação. E hoje a gente precisa ter, né? Até porque as crianças hoje têm acesso ilimitado, enfim, o mundo é diferente, né? Então a gente percebe que vai quebrando um pouco, né? Aqueles tabus, aqueles paradigmas, e a gente começa a ter mais abertura para falar de todas essas temáticas. Não sei se eu respondi. Claro, com certeza. A falta de conhecimento Sim. é a maior barreira em todos os ambientes. E é Falta de interessante, conhecimento. né, porque a gente, com a certificação, a gente tem essa
essa leitura, né? A gente tem embasamento teórico, científico, então a gente chega com muita propriedade para falar. Então eles percebem que a gente não está falando, o que ela está falando, né? A gente mostra os dados, a gente mostra autores, a gente, né? Então a gente se posiciona como alguém que sabe o que está falando. Então isso também é muito importante, porque eles percebem, né? Então eles falam, nossa, a pessoa que está aqui, ela tem conhecimento, ela sabe o que ela está falando. Então isso é muito importante para nós também de ambiente religioso, né? Exatamente. Gente, olha, atuar nessa causa não há espaço para amadorismo. Porque a violência sexual é uma das violências mais complexas que existe na humanidade. Gente, eu leio sobre isso desde 2003. E eu acabei de ler esse livro aqui, estava até falando para os meus alunos hoje de manhã, que a gente estava junto, eu acabei de ler esse livro aqui. O que eu aprendi aqui, vocês não têm noção. Porque esse ano eu vou regravar toda a certificação Master EZPAS e também junto com a pós-graduação, enfim. E eu já estou atualizando tudo. Então, mesmo estudando a sexualidade humana desde 2003, ou seja, 23 anos vai fazer que eu estudo sexualidade humana. Eu ainda estudo todo dia sobre violência sexual. Aí a pessoa quer trabalhar na proteção à infância, pegando uma cartilha na internet, indo no Google. Não dá, gente. Não dá. As pessoas vão perceber claramente o seu despreparo. Claramente. Então, o que Miriam falou aqui é fundamental. Conhecimento é a base. Conhecimento é a base. E não é conhecimento qualquer, é conhecimento científico. Científico, que a gente coloca isso na certificação. A Miriam fala, ela falando, até eu fico feliz porque ela é uma pesquisadora. Quem faz mestrado e doutorado, gente, sabe o que é uma coisa científica e sabe o que é uma coisa que não é científica, né? Então, assim, é um rigor muito grande que a gente tem na certificação, pós-graduação, é a cientificidade, porque não é coisa simples atuar nessa causa. Só que quando você tem o conhecimento, se torna mais prático. Você sabe o que vai fazer. E as pessoas percebem isso, né, Miriam? Sim, percebem, é muito nítido. E também tem um outro viés, as pessoas começam a fazer perguntas. Elas têm muitas dúvidas, e às vezes, sim, são dúvidas muito básicas, às vezes, você fala, nossa, a pessoa não sabia isso, né? Mas é óbvio, né? Então, vem as perguntas, e aí se você não tem preparo, a gente que tem preparo, tem hora que você fala, meu Deus, e agora, o que que eu respondo? Vou pedir Exato. ajuda para os universitários. Eu tenho pessoas que eu consulto, porque vem cada caso, não é? Eu tenho amigas conselheiras tutelares, eu tenho até amigas do próprio grupo do Master EZPAS, porque a gente não tem o domínio de todas as As informações. situações, né? Mas se você não tem um mínimo, você não consegue sair. E às vezes das perguntas, né? E às vezes eu falo, olha, pega o meu contato, depois eu vou esclarecer melhor para você isso. Porque vem uma enxurrada de dúvidas, de perguntas, o que eu faço, como eu me posiciono, e você fica numa situação, então assim, o mínimo a gente precisa ter mesmo, senão você não consegue. É um Exatamente. desafio. E a Sim. gente, quando entra no mundo acadêmico, a gente vê que tem muito material, né? Uhum. Graças a Deus, material que fala de violência, de abuso, mas assim, tem algumas lacunas. Eu tive muita dificuldade para fazer minha pesquisa, muita. Chegamos ao ponto de falar, vamos mudar o objeto, porque não dá. Mas aí fui persistente, aí nós fomos por uma via, acho que eu vou falar um pouco da pesquisa, a gente foi por uma outra via, porque não tinha, no Brasil então nem se fala, porque fora ainda tinha algumas coisas para traduzir, mas no Brasil, quando fala de violência em ambiente religioso, violência em igreja evangélica, é quase zero, não tem pesquisa. Então uma lacuna também, né? A gente percebe que tem muito para avançar ainda em alguns pontos também. Exato. Até na escrita mesmo. Por quê? Porque é um ambiente só de gente santa. Vai pesquisar para quê esse ambiente só de gente santa? É assim que muitos pensam. É o irmão da igreja, é o pastor, é o padre. Isso não vai acontecer. Então, nem assim. Para que eu vou fazer esse tipo de pesquisa? Só que agora a gente vem com tudo quebrando isso aí. Jogando para geral entender que acontece e não é pouco. Não Sim. é pouco. Tá, gente? Então, e a Miriam, vocês viram assim, é aquela também é outra que vive igreja. Mas a gente, como vive igreja e vive o evangelho, é a verdade que tem que aparecer. A criança é tesouro. E aí, como a gente está falando de questão religiosa,
A única pessoa que Cristo falou para a gente ser igual foi as crianças. Sejam como quem não se tornar como uma criança, nem vai para o céu. E a É gente acha que verdade. a criança tem que se tornar como a gente para prestar. Não, para a gente prestar, a gente tem que ser igual às crianças. Na O pesquisa eu princípio de falo Cristo de isso. proteger a infância, ele é claríssimo. Tá? Pode falar, querido. A gente fala, na pesquisa eu faço todo um caminho e eu tenho a perspectiva bíblica de violência, porque a Bíblia é rica em tudo, né? E tem muitos casos de violência, mas tem pontos importantes que Jesus valorizava a infância. Então eu Uhum. uso muito essa fundamentação bíblica. Quando eu estou nas igrejas, eu sempre começo com fundamentação bíblica. Então acho que eu já Tá. quebro bastante coisa ali, porque eu uso a Bíblia para dizer, ó, o que a gente está fazendo aqui é bíblico, é cristão, né? E aí Exato. depois eu vou para as leis. Então, a gente pega muito esse texto de Mateus 19, né? Jesus falando, deixa as crianças vir, né? Porque os discípulos, naquele contexto lá do acontecimento, eles não valorizavam a criança, a infância. E Jesus quebra todos esses, né, esses princípios e fala, não, elas vão vir, elas vão se achegar, elas também têm direito, elas também são, né, cidadãos aí de que tem que ter oportunidade, tem que ter espaço, tem que ter vez, né? Porque a história da infância é marcada de muitos pontos negativos, se a gente for ver, né, todo o É trajeto. recente. A Século infância, o XX, né? reconhecimento da infância é recente, né? É no século XX só. E anteriormente, né? Então, assim, as crianças foram assim, né? A infância não foi vista, não era vista. Mas Jesus já valorizava. Tem outros textos, né? Que vai falar sobre Jesus, a relação de Jesus com a criança. E tem um texto em Provérbios que eu uso muito, Provérbios 31:8. Erga a voz em favor daqueles que não podem se defender. E aí, no Uhum. nosso contexto, são as crianças, elas estão no momento que elas não conseguem se defender e a gente precisa ser essa voz, né? Então, a gente tem resposta para tudo, né? Então, é na Exatamente. palavra, é nos A marcos ciência. legais, as leis, é a ciência, a gente está respaldado, né? Basta ir Miriam, fazer. e tem um versículo que esse é para também é uma técnica que a gente ensina na certificação, gente. Você vai falar em igreja, você não chegue com a ciência, você chega com o evangelho, porque aí você faz um rapport muito bom. As pessoas falam, ufa, porque o que acontece com a mente das pessoas da igreja? Lá vem trazer ciência. Para mim, é a palavra de Deus. Ciência depois. Então, se para eles primeiro é a palavra de Deus, ok, para a gente também, mas assim, no sentido da gente chegar lá como profissional, chega com a palavra de Deus. Então eu chego com esse versículo também, Miriam. Aquele. Quem fizer tropeçar qualquer um desses pequeninos, Jesus falando, seria melhor pegar uma corda, colocar no pescoço, amarrar numa pedra de moinho, que é uma pedra enorme, e se jogar no mar. Sim, E aqui esse não é é que Jesus forte. está fazendo apologia ao suicídio, é porque ele usou uma hipérbole para deixar tão claro que fazer uma criança tropeçar é mais grave do que você até tirar a sua vida, na figura de linguagem que ele estava falando ali. Só para vocês terem Sim. ideia. Olha o nível que Jesus colocou as crianças. Olha o nível. Não é você ir lá e tropeçar a criança, mas você fazer a criança tropeçar, seja com palavras, seja de qualquer maneira. E você não proteger uma criança, você está fazendo-a tropeçar. Você não fazer nada para protegê-la. Então vamos parar de tropeçar, vamos parar hoje aqui, gente, de fazer crianças tropeçarem? Então a gente já começa com a argumentação, tá? Assim, fundamentado no que a pessoa crê, porque a gente pega a confiança daquela pessoa, depois a gente entra. Olha, aí a ciência traz algumas ferramentas, mas o princípio é o de Cristo, e a ciência a gente entra com as ferramentas. No ambiente religioso E funciona assim. você sabe que eu tenho alguns textos, até que eu usei na minha pesquisa, para falar antes, eu falo muito sobre isso, porque aí quando eu começo a falar, eles já, né, eu falo sobre alguns exemplos de pessoas que protegeram crianças na Bíblia. Então a gente tem as parteiras lá do Antigo Testamento, o nome delas é super difícil lá,
cifrar, eu até cifrar e puar, né? Elas já protegeram ali os bebês, né? Naquela situação, preservando a vida deles. Depois Entendi. a gente tem Joquebede e Miriam também protegendo Moisés. Aí no Novo Testamento a gente tem José e Maria protegendo o filho, né? Tirando ele daquele contexto lá de perseguição do Egito, escondendo. Então a gente tem muito exemplo na Bíblia de valorização, de proteção, de cuidado. Então eu já começo assim. Aí não tem como, né? Aí a Tem gente ganha igrejas eles. que me chamam para ministrar no culto, principalmente em maio, que é o Maio Laranja. Aí eu falo, gente, vocês têm certeza? Eu vou jogar um balde de água fria no culto de vocês. Não, a gente quer porque os pais estão na igreja. E aí eu ministro, gente, imagina eu pregando, né? E aí eu uso esses textos, todos esses textos. E é Aham. maravilhoso. Você fala, gente, Sim, como sim. Deus faz assim. E a gente tem, olha só, quanto respaldo para falar sobre proteção, né? Sim. E aí, quando você chega com o religioso, com o bíblico, e depois vem com as técnicas, que são lindas, as técnicas, as ferramentas práticas, os materiais lúdicos, aí você ganha o adulto trazendo primeiro o aspecto espiritual, ganha o adulto trazendo embasamento científico e prático, que ele sai dele e fala, vou fazer isso hoje, e depois você ganha e encanta com as ferramentas, Sim. né? Eu faço exatamente isso, eu faço um caminho. No Eu final é o também. lúdico. Aí eu levo todo aquele material, né? Eu sou a mulher das bolsas, né? Chego com aquele monte de coisa. Aí eu apresento todo o material. Não importa que é para adulto, eu uso ferramenta lúdica, porque eu falo, não, os pais precisam entender também, os adultos, os professores. E aí a gente faz aquele gran finale, né? Aí não tem como as pessoas falarem, não. Não quero, não vou. Não, eles saem pedindo mais, mais, eu quero. Quando você vem de novo, já pega. Porque é isso, né? Então a gente tem essa arte de encantar também. Eu ouço tanta gente falando mal de ambiente religioso. Gente, eu só tenho experiência positiva. Eu nunca tive um problema. Tem pessoas que querem argumentar algumas coisas assim que você fala, nossa, né? Mas normal, né? A pessoa não tem informação. Aí quando você explica, principalmente o que fazer em situações de abuso, né? Ah, eu descobri que tem um caso na minha igreja. Tem pastores que não querem se envolver. Ah, eu não quero nem saber, se envolve lá, resolve lá na sua casa. E aí a gente vai explicando algumas coisas, o contexto, né? Exatamente. Denúncia, como funciona. Então, assim, eu sou suspeita, né? Eu gosto demais de conscientizar as pessoas, os líderes, né, sobre isso. Exatamente. Perfeito, maravilha, Miriam. Miriam, traz pra gente aqui passos fundamentais que toda igreja deve fazer para proteger, para instalar, porque eu não acredito, quando a gente fala de instituição, uma ação isolada aqui, uma ação isolada aqui. Eu acredito em cultura da proteção. A igreja, ela buscar fundamentar ali uma cultura da proteção. Então, para uma igreja, aqui tem pessoas, aqui tem profissionais, a maioria que é profissional, né? Que vai fazer palestra de igreja, vai atuar em igreja, vai treinar líderes. Aqui tem líderes de igreja também. Muitos vão assistir depois, que a live é muito mais assistida depois. Fala aqui pra gente. Como nós profissionais, né? Como os Masters e Paz estão aqui, as pessoas que um dia serão Masters e Paz estão aqui, como elas podem chegar nas igrejas e dizer para essas igrejas três primeiros passos para trabalharem a proteção, que você acha assim, que são os primordiais. Isso é para a gente assim, começar e continuar com um bom trabalho. Eu sei que tem vários aí em sua cabeça, mas me diz pelo menos três assim. Você fala, depois eu falo também? Não, eu acho que o primeiro é não negligenciar, né, o problema. A gente tem que reforçar que o problema ele existe. As pessoas acham que na igreja não acontece, e acontece muito, né? Até você fala, na igreja não tem anjinho. É Não. exatamente isso, né? E eu falei isso ontem, eu dei uma palestra ontem, e eu enfatizo muito isso. Aonde tem adulto e criança, pode sim acontecer, né? É um ambiente propício. Então a gente não pode ser negligente. Ah, aqui não acontece. Pode sim acontecer. Então, assim, primeira coisa, a gente tem que ter isso em mente. Eu não vou negligenciar, isso é um fato. Pode sim ter casos, ou na igreja, ou na família da criança. A gente não pode deixar, né, isso assim, né, haver navios. A gente tem que se posicionar.
A outra coisa é a educação sexual preventiva. Eu acho que é possível fazer essa educação sexual dentro da igreja através de palestras, de oficinas. Tem muitas histórias bíblicas que a gente consegue inserir esse tema da proteção, fazer palestra com o professor. E isso ser uma rotina, uma constância na igreja, não é fazer uma vez e acabou. E aí tem um outro ponto que eu tenho falado muito nas igrejas, que é sobre as políticas de proteção. Eu nem uso esse nome, eu falo que são protocolos, porque o nome política não é bem-vindo às vezes na igreja, né? Ah, eu já mudei tudo, eu mudo tudo, porque eu falo, esse povo vai ter que me engolir, né? Então É. eu falo, gente, vamos pensar nos protocolos de proteção. É a política, mas eu falo protocolo. A gente cria o quê? Regras, diretrizes, né? O que fazer em determinadas situações, o que eu faço para tornar a igreja um ambiente seguro. Então, esse tema é muito novo no Brasil, falar de políticas de proteção. E não é só a Uhum. igreja, né? Todo lugar que tem criança, que recebe criança, precisava ter esses protocolos, né? Porque a gente percebe que não ter protocolo é a mesma coisa de você ter uma casa que não tem portão. Regras. Ela está aberta, está aberta, bem-vindo, venha todos, né? E o abusador, ele se sente muito confortável quando é tudo muito light, né? Muito fácil. Então a gente fala, gente, vamos ter regra, vamos endurecer um pouco as regras. A gente não sai fazendo aqueles apelos. Quem quer trabalhar no Ministério Infantil, né? A gente precisa saber quem são essas pessoas, fazer uma Selecionar. entrevista, selecionar. Agora a gente tem pedir os antecedentes criminais, que a gente pode, deve fazer isso, né? É lógico que mudar essa cultura na igreja, uma cultura de proteção, é difícil, gente, não é fácil. É bonito eu falando aqui, né? Mas no passo a passo é difícil. Mas a gente precisa começar com uma Sim. sensibilização, uma palestra com os pais, uma palestra com as famílias, com os líderes, com os voluntários, e a gente vai avançando. É uma cultura de proteção que a gente vai instalar na igreja. E os protocolos, ele vai te ajudar em muitas situações. Situação de banheiro, como que eu procedo num banheiro, levo a criança no banheiro, fico fora da cabine, entro na cabine. Então, a gente faz isso tudo, a gente tem que ter claro com todos os voluntários, por exemplo, né, do Kids. Ah, eu não fico com porta fechada, né? Eu sempre fico com as portas abertas. Ah, são sempre dois. Tem até um nome, na minha pesquisa eu usei aqui um nome, eu vou ver se eu acho aqui depois, que a gente fala sempre de ter duas pessoas, nunca você sozinha, né? Eu sei que é difícil, tem igreja que só tem uma pessoa para ministrar para a criança todo domingo, mas a gente precisa ir mudando isso, né? Fazer com que a igreja entenda. Então, assim, é um passo a passo mesmo, é difícil, ninguém está falando aqui que é fácil, mas a gente precisa começar. Mudar essa cultura, romper, né, esse silêncio. Esse silenciamento dos abusos na igreja evangélica precisa ser rompido. E só vai romper quando a gente erguer a voz, né? Então eu penso que são esses três. Teria muito mais, como você falou, né? Mas eu penso assim que são esses mais assim, a gente promover uma cultura de segurança. A gente precisa educar os líderes, sensibilizar os líderes, os pais. Eu gosto muito de fazer com os pais, porque eu penso que só os líderes, tudo bem, a gente vai fazer no nosso dia a dia, mas quem vai dar continuidade, né? Então, os pais, é parceria, né? É uma parceria muito intensa ali e a gente consegue ver, sim, alguns frutos, né? Perfeito. Ó, o que a Miriam trouxe, esses três passos, gente, eles são muito importantes, porque e eu achei muito bom ela trazer de primeira, logo esse, que é o que eu sempre coloco também, que é assumir que o abuso acontece, ou seja, entender a realidade do abuso sexual, porque a gente não vai querer proteger a criança de um perigo que a gente acha que não existe. Se eu acho que não existe abuso em igreja, por que eu vou me preocupar de política de proteção, de protocolo, de trazer um profissional? Não vou. Então, o primeiro ponto a gente tem que. Por isso que. O que eu sempre falo para as massas? Sempre que for começar qualquer palestra, comece com as estatísticas. Para dizer para as pessoas o que é a realidade. Você fala, meu Deus! Acontece, olha o tanto! Tu sabia. Aí fica assim, ó, tu sabia, né? Assim a reação das pessoas. Sim, Pronto, eu sei. Agora vai fazer sentido eu aprender como é que eu protejo. Porque agora eu sei que acontece. Que a maioria não sabe ainda, tá? exatamente. Então é muito É importante. assustador.
É muito importante saber da É, realidade e aí busca conhecimento para justamente fazer essas políticas de proteção, para realizar essa educação sexual, né, para os pais, para as crianças e adolescentes e documentar a proteção. O que, que eu chamo protocolo, Miriam? Eu chamo, vamos documentar a proteção? Que se a gente não tem protocolo, vai ser uma proteção falada. Mas sim. nós precisamos de proteção documentada. Então, Sim. protocolos, cartilhas, materiais, treinamentos, que essas pessoas levem esses slides, esse material físico para casa. É uma forma da gente documentar a proteção. E um dos passos é exatamente toda a equipe falar a mesma linguagem, toda a equipe do Kids passar por um treinamento, né, para saber o que faz, para saber, né, e para exatamente essa base teórica que mínima todo mundo deveria saber, que é essa conscientização. Então, isso é o primeiro passo, a conscientização de toda a equipe, todo mundo saber. E eu falo de outras violências também, eu não vou falar só do abuso sexual, né? A gente fala da violência física, da violência emocional, da Isso. violência digital, que agora eu falo que superou tudo, né? A violência, não tem como falar, não falar de violência digital, negligência, abandono. Então, são tantos recortes, né, dentro do tema da violência, e a gente precisa contemplar tudo isso, porque a gente recebe crianças com todas essas demandas na igreja, crianças e famílias, né? Então a gente precisa ter esse olhar. E eu não falei dentro dos tópicos que você falou, mas eu não sei se você vai perguntar isso também, mas eu ouço muito isso, sobre o encobrimento de casos de abuso nas igrejas, né? É muito complicado isso, a gente sabe que existe muito, eu acho que até é um fator chave, assim, o maior problema é as pessoas saberem que tem casos, mas o caso foi acobertado, porque a gente vai proteger o abusador, que é a família de não sei quem, é o líder fulano de tal. Então, esse encobrimento, ele realmente atrapalha bastante. A gente vê muito isso no ambiente religioso. A gente tem que ter coragem de quebrar isso. E eu ouço muito, Leiliane, todas as palestras que eu dou em igreja, todas, não tem uma que alguém não vem relatar algum caso de abuso dentro da igreja, ou envolvendo pessoas, ou líder. Às vezes não aconteceu dentro da igreja, mas envolveu um líder de jovens, um líder de adolescentes, um líder de louvor, um pastor, todas, é assustador. E aí eu me deparo com uma situação muito interessante, que quando você vai buscar essas estatísticas, eu quero números. Número, quanto acontece de abuso em instituição religiosa? Pasme você, não aparece. Não Uhum. aparece. Aí apareceu um esses dias aí na minha pesquisa, em cada não sei quanto tempo, 3 casos. Aí ontem eu entrei no painel de dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Não sei se o pessoal conhece aqui, é uma ferramenta, né, do governo que a gente tem para acompanhar simultaneamente os casos de violência. Todos os tipos de violência que você imaginar. E aí eu fui procurar, eu falei, deixa eu ver se atualizou, né? Porque é diário, é atualizado. Quando eu pesquisei na minha época de pesquisa, ainda tinha um tópico lá, não era ambiente religioso, mas era algo que fazia com que eu lembrasse que era alguma coisa de igreja. Dessa vez não tem esse tópico. Tem outros, quando a gente vai falar de Uhum. cenário da violência, aonde acontece os cenários, não tem esse tópico de igreja, mas tem outros, tem algum, né, mas não aparece. Eu falo, gente, como que não aparece? Se a gente ouve todas as palestras, todas as ações, alguém relatando. Olha como é complicado, existe a questão da subnotificação. Com certeza não foi denunciado, mas existe, não é porque não apareceu lá no painel, não apareceu na pesquisa, não tem, não tem, gente. E eu quase parei minha pesquisa por causa disso. Eu falei, não tem. Olha aqui, eu estou querendo pesquisar uma coisa que não existe. Aí eu falei, não, vamos procurar. Fui para as notícias. A gente fez um levantamento de notícias da mídia, o que aparecia nos últimos 5 anos, o que a mídia falava sobre o assunto. Aí a gente encontrou um monte de casos. Então, olha como é complicado. Então, não se iludam. Não tem. Tem sim, gente. Muito. Tem em todo lugar, né? Falei Sim, demais. sim. Não, aqui é você que manda, eu só obedeço. Ó,
Estão perguntando que site é esse da ouvidoria que as pessoas querem acompanhar em tempo Ah, real. é do painel. Deixa eu ver se. Como que eu coloco agora aqui, hein? Porque tá, eu tenho no meu computador. Deixa eu ver aqui. Mas se você entrar, é do Gov. É Tá, um. deixa eu pegar meu computador aqui, que aí eu posso fazer isso agora só para mostrar pro pessoal. A gente tem algumas ferramentas. Eu lembro que na época eu liguei no Disque 100 para o pessoal do Disque 100 e eles me deram uma estatística assim muito rasa e eles falaram: olha, a gente não tem essa informação assim precisa para te dar. Você lembra? É ouvidoria, é? Você coloca painel de dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Aí Painel lá de vai dados aparecer da Ouvidoria Nacional os de Direitos direitos. Humanos. Ok, já encontrei aqui. Aí Aí o que você lá procura? Eu vou aonde? Eu pesquiso Aí o tem quê? painel de dados, aí vai ter os anos. Aí já você pode clicar no 2026. Ele demora um pouquinho para carregar, mas ele Uhum. carrega. Aí ele vai te dar um leque de opções para você pesquisar. Os protocolos de denúncia. Aí você vai ter que, vai aparecer uma tela, aí do lado você vai lá, ó, tem análises por denúncia, análise por perfil de vítima, análise. Você achou aí? Sim, só que tá carregando já. Tá. Aí você clica, eu quero ver análise por perfil de vítima. Aí ele vai abrir. Ele te dá gráficos, ele vai te mostrar gráficos. É atualizado, gente, todo dia. Foi atualizado ontem, ó, 26 do 1. Então, Sim, assim, foi mesmo. Então, ó, então, vocês vão pesquisar assim, ó, painel de, no Google, coloca no Google, painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Aí vai aparecer para vocês, tá bom? e Só para lá deixar claro, pessoal. é assim, é muito legal. Você tem como filtrar essa pesquisa, vai aparecer lá todos os tipos de violência. Ontem eu fiz a pesquisa, eu fiquei assim passada, maior, aí eu até anotei aqui porque eu ia falar mesmo, as violações, né, que são inúmeras violações, e a relação, né, quem são as maiores, os maiores praticantes aí de violência são as mulheres, né? Então a gente começa a pesquisar, você começa a entender esse ciclo. E é muito legal, depois vocês pesquisem lá. Dá para você ver por regiões do Brasil, dá para você ver cada estado, né? Todos os tipos de violência, o perfil das vítimas, olha, etnia, raça, faixa de renda, deficiências. É fantástico. Eu não conhecia esse painel. Para gente que trabalha com proteção, e você, às vezes eu quero um número real ali, estatística ali, atual. Eu só vou lá, porque o fórum ele dá, mas ele dá sempre um ano O anterior, ano anterior, né? verdade, verdade. E assim, atual, o que que tem? É o painel. Você vai lá no painel, ele te dá exatamente. E aí você pode ir nos anos anteriores, né? Tem lá um monte, 2025, 26. Então, assim, a gente vê que. Mas Uhum, tudo isso eu falei para dizer que não aparece ambiente religioso, não aparece igreja, ali está verdade. subentendido. Eu acho que quando tem outros ali, mas existe, né? Então a gente tem muito trabalho pela frente aí para fazer. Sim, sim. É muito, muito trabalho. E cada vez que eu vejo esses dados, isso me entristece e ao mesmo tempo me motiva mais. Bora trabalhar. Temos muito trabalho para fazer. Temos muito trabalho a fazer. Né? A gente precisa disso mesmo. E os números, eu sempre falo que a questão dos números estarem aumentando sempre existiu, mas eu acredito que agora essa sensibilização, a sociedade está acordando para esse tema, as pessoas estão sabendo os mecanismos de denúncia. Então começa a aparecer números maiores, mas é porque é só a gente pensar. Hoje existe mais denúncias, mais gente que está sendo preparada, alertada, Uhum, então ela sabe que ela tem que procurar um Disque 100, um conselho tutelar, né? Eu penso nessa lógica, né? E eu já ouvi muitas é. pessoas falarem sobre isso. É, Então, eu eu penso, fico. Fala, eu fala penso em você. duas lógicas. Os números aumentam, porque de fato o conhecimento aumentando, a consciência aumentando, a violência também Sim, aumenta. As denúncias também aumentam. Mas também eu acho que a violência também está aumentando, sim, sabe? sim, Principalmente, eu acho que são os dois fatores. Principalmente por causa da violência sexual digital.
É, Então, por exemplo, jogos sexuais entre irmãos sempre existiram? Sim. sim, Mas com o passar dos anos, eu percebo que está aumentando. Por quê? Porque as crianças hoje, elas têm um acesso a uma pornografia que ela não tinha antes. Então, para eu acessar uma pornografia na minha infância, eu vi a pornografia que eu vi foi uma revista da Playboy, só a mulher pelada, blá, só, mais nada. E foi porque um amigo meu pegou debaixo da cama do tio dele, que o primo dele que falou, emprestou para ele, aí ele foi ver com o meu sobrinho, aí meu sobrinho tava lá, eu tava junto, eles estavam escondidos, eu fui lá, o que vocês estão vendo aí? Eles mostraram para mim, olha o protocolo de Kyoto para eu ver uma mulher de perna aberta. Hoje, é sexo A1, A2, A3, é é. sexo com animal, é sexo grupal, é tudo que os meninos estão vendo. Então, isso vai Sim, formando mais, isso vai levando as crianças a praticarem mais jogos sexuais. A erotização também hoje é generalizada com as músicas e danças. Então, quanto mais pornografia, quanto mais erotização e sexualização, mais tudo vai como um esgoto desembocar no mar do abuso sexual. Então, esses dois fatores, conhecimento leva a maior número de denúncia, mas também a erotização, a pornografia e a violência digital está formando mais abusadores. Né? Então, por isso que a gente tem que sim. entrar com tudo com a educação sexual, porque o que alimenta a violência sexual só está crescendo. Verdade. E a gente Esse, fala tudo isso, né? Com a certificação, você acaba conhecendo todos esses recortes de erotização, pornografia, violência digital. Aí, quando eu vou falar de eu posso mostrar um negócio aqui que eu trabalho com. claro, você pode Eu, tudo go- aqui, meu filho. eu gosto de Peraí, deixa mostrar. eu só tirar os comentários para poder ver Eu melhor, gosto William. de mostrar os símbolos das redes, né, que os nossos filhos acessam, as crianças acessam. E, curiosamente, quando eu mostro, os pais, a maioria não sabe o que significa. Os filhos acessam, tem no celular. Então, tem esse que eu falo que esse é a curva do rio, né? O Discord é assim. E a gente precisa falar. E os pais ficam assim, meu Deus, eu não sabia disso. Aí eu vou mostrando todos os símbolos, né? A gente vai conversando sobre cada símbolo o lado bom e o lado ruim, que Perfeito, eu não adorei. chego demonizando, gente. Eu falo, gente, eu não vou demonizar, porque tem o lado bom, a gente não vive sem, mas a gente tem que ter um cuidado, né? Ainda eu falo, quando eu mostro o Google, eu falo, ó, tem uma dica, se você não falar sobre educação sexual com seu filho, alguém vai falar. Quem é o principal aí que vai falar? O Google. Aí eu mostro. Aí eu vou falar do YouTube. Quem são os influenciadores da nossa geração? Nossos filhos estão sendo altamente influenciados por quem? Aí eles falam, realmente, às vezes eles seguem 200 influenciadores. Pais, a gente não conhece nenhum. Ainda ontem eu brinquei, né? Que há algum tempo atrás a gente só se preocupava com os irmãos Neto, né? Lucas Neto e Felipe Neto. Agora, os que tem agora, põe eles no chinelo, se você Oh, for ver. são Porque filósofos. agora, né? Então, quem Felipe são os Neto é influenciadores? filósofos novos. Pois é. E aí eu mostro o Kawaii, né? Mostro o TikTok. Aí a gente vai falar da regulamentação do FELCA, né? Que aí tá bombando a adultização. Aí a gente vai falar dos jogos, né? Do Roblox, enfim. Então a gente faz um trabalho, gente, não é só, eu não chego lá e fico falando só de abuso. Olha só, a gente fala tanta coisa, porque os crimes agora são virtuais, né? Eu falo que os pedófilos migraram para as redes, né? Então, às vezes, seu filho está lá conectado, né? E não é com quem você imagina que esteja. A gente vai falar da IA, dos perigos da IA, que tem o ônus e o bônus, né? Então, assim, os pais saem com muitas ferramentas, na verdade. Eu falo, ó, é uma virada de chave. Não é você achar agora que todo mundo é abusador, porque a gente sai alucinado, né? Das palestras. Eu mesmo falo, nossa, gente, acho que eu instaurei um pânico aqui. Mas falo, gente, não é isso, é você ficar atento, Não, não, não. né? É atento a onde seu filho anda, onde ele está. Aí eles contam muitos casos na van da escola, no clube, em buffet, todos os lugares, gente, onde tem criança, a gente tem que estar muito atento. Não somos neuróticas, nós somos cuidadosas. E aí eles concordam, falam, gente, realmente nunca tinha pensado nisso. Então é isso, é a conscientização. Isso muda, dá uma virada na nossa chave, né, do cuidado, da proteção, e eles falam, não, é isso, né? Exatamente. Esses E são meus é, brinquedinhos. deixa eu ver. Não, Então eu assim, tenho, eu vocês tenho os percebem? brinquedinhos, eu tenho outro aqui que eu vou mostrar depois no final, que é o seu, das 4 regras que eu Ah, mandei tá, fazer tá. grande. Ó.
Então, assim, gente, vocês percebem que o que, que a gente percebe como pensador da área? Que um abusador, a vida toda, vamos dizer, um abusador mediano, ele vai abusar ali 20 crianças. Vamos dar um exemplo. Estou dizendo que esse é o número científico, tá? Estou só jogando aqui um número hipotético. Um abusador no mundo digital, ele consegue abusar 1.000 em uma hora. Você já entendeu? 1.000 em uma hora eles conseguem. Então, a era, por isso que eu falo para vocês que o aumento do abuso também tem a ver com essa questão da tecnologia, tem a ver com a erotização, tem a ver com a ausência dos pais, entendeu? Tem a ver com o abandono digital. Então, a potencialização do abusador digital, meu Deus, é muito grande. Só que ele abusa, ele leva a criança a abusar outras. E a igreja precisa falar sobre isso com os pais. Então, eu achei fantástico. Eu anotei aqui e já vou colocar no nosso. Se você me autoriza, eu coloco no nosso banco de dinâmicas, que o nosso banco de dinâmicas da certificação e da pós tem mais de 60 dinâmicas de educação sexual e emocional, prevenção ao abuso, mas não tem o resto. Então, se você me autorizar, eu coloco essa aqui para Sim. lá e já vou também começar a usar. De a gente levar para as palestras dos pais e também para as crianças, adolescentes, esses são os símbolos. Quem sabe o que é isso? Eu já imaginei eu fazendo, gente. Quem Não, sabe o que é isso olha, aqui? com os adolescentes e com assim, os juniores, os pré-adolescentes, gente, você fazer uma roda de conversa com isso aqui não acaba. A roda não, a Acaba não. conversa não acaba. E nessa hora você fica sabendo de cada coisa que você fala, meu, eu tô muito desatualizada do mundo digital. Porque eu falo isso, né? Eu tenho 3 filhos também. E eu falo, gente, eu tô muito desatualizada. Eles falam cada coisa, eles usam, né, alguns jargões, algumas gírias. Assim, é uma velocidade de informação. A gente precisa ter, lógico, não vamos chegar próximo, mas tentar entrar nesse mundo para a gente ser intencional, né? Eu falo muito dessa intencionalidade na igreja. A gente tem que ser intencional nesse nosso trabalho aqui. Então, eu preciso realmente falar a linguagem deles, saber o que eles estão assistindo, o que eles estão acessando. E nessa hora é muito bacana fazer esse trabalho preventivo, porque a gente entra com a proteção. É muito intenso. Então, dá para fazer com crianças, com adolescentes, com pré-adolescentes, com os pais. Os pais não sabem nada. Os pais olham esses aplicativos aqui, aí o que que é isso? Eu falo, gente, não é de comer, Não. não, tá? Não é de comer. Aí eles, nossa, mas realmente eles têm no celular, eu nunca tinha visto. Aí a gente vai conversar sobre isso, vai falar do controle parental, né? Vai falar de algumas coisas. É muita informação, né? Sabe a ideia que Mas eu tive aqui? Deixa eu só abrir até os comentários, pessoal, que a gente está caminhando para os últimos minutos. Mas sabe qual foi a ideia que eu tive aqui, gente? De pegar a dinâmica, tá? Pegar esse material. Vamos primeiro, quando você mostra para os pais 4, 5 que eles não sabem nem o que é, e a gente fala, os filhos de vocês sabem, já é um choque de realidade, e assim, eles ficam com vergonha. ficam, principalmente quando os adolescentes estão juntos, porque tem palestra que eu dou que eu falo, não, adolescente pode estar, eu até gosto que esteja. E aí eu faço uma coisa que eu vou além. Falo assim, me fala que tipo de material, o que que tem aqui nesses aplicativos? E eles começam a falar o que tem. Eles falam. Aí sai assim, e tu sabe disso, é? E tu joga esse negócio, começa a dar briga com o menino na hora. Já aconteceu É. comigo, Aí eu gente. falo, gente, não vai fazer caça às bruxas, agora chegar em casa, desinstalar tudo. Ah, porque a louca da Miriam falou. Não é assim que funciona. A gente vai Não. conversar, a gente vai dialogar. E geralmente os maiores sabem que tem o lado, né? Que, isso Uhum. não pode, isso não é legal, sobre a erotização, as dancinhas lá do TikTok, do Kawaii. Eles mesmos falam, é impressionante. Então, às vezes, a gente tem tanto receio de da educação sexual, e os nossos filhos eles já estão 1000 anos-luz que a gente já sabe coisas que você nem imagina, né? Então é legal você Gente, entrar com essa informação. Ai, eu fui ai, ai. fazer palestra no lugar, eu não vou falar aqui não, porque foi tão constrangedor para os pais É, é que desse tinha jeito. um monte de gente, né? E aí eu comecei a falar das redes sociais, e aí eu mostrei, né? E aí eu falei, ó, gente, estão aqui.
nessa rede acontece isso, aí esse site, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Alguém aqui conhece? Aí um monte de criança e adolescente. Aí eu falei, tá, criança e adolescente baixa as mãos. Quando uma criança levantou a mãe fez assim, porque eu já tinha falado o que era, o que podia acontecer. Aí, e tu conhece? Aí a menina falou, conhece, mamãe, foi aquele que eu perguntei a senhora se podia. Nossa, eles ficam, né? Meu filho, mas eu falei, mas eu não sabia que era não sei o quê. É isso mesmo que a tia tá falando ali, é isso mesmo. E você sabe que dos aplicativos eu já estou super desatualizada, porque já tem outros Aham. muito mais avançados, com outras tecnologias. Então, assim, até preciso buscar os novos, porque teve adolescente que falou assim: ah, mas tem esses aí, mas tem outros. Aí já me deu a deixa. Falei: ah, tem outros, Aham. né? Mas aqui é só para a gente disparar ali né? E começar a conversa. Mas olha, é muito trabalho, né? E não tem como não falar disso, né? Da Não, violência digital. Tá tudo tá coladinho, um tudo colado no colado, outro, gente. É, tudo e a gente colado. tem que falar de tudo. Então, é isso, é trazer essa cultura, falar sobre isso. E os pais, no final, agradecem muito, porque eles Demais, falam: demais. nossa, eu não tinha noção que era isso, eu não sabia, né? Estava debaixo dos meus olhos. Eu tenho ido em algumas escolas agora também, e a fala é a mesma. Eles ficam muito gratos, né? Educadores, professores, gestores, porque eles falam, gente, é uma coisa tão básica e a gente não prestava atenção, né? E aí agora eles falam, não, teve uma metanoia, vamos mudar a mente, né? E é isso, é sobre isso, né? Eu E falo é... que é um trabalho de formiguinha, né? Mas a gente, de pouquinho em pouquinho, a gente constrói nosso formigueiro, né? Aham. Olhe, eu vou discordar de você. É um trabalho de gigantes. Ah, também. Verdade. Ainda mais hoje com as Master, né? Que hoje a gente fala que você, né? A gente é muito grata, né, pela sua vida. O exército que tem se formado no Brasil e fora, né? Quando eu comecei, não tinha quase ninguém. Eu comecei há 10 anos atrás. A gente não tinha material, não tinha recurso. Eu usava só a história da Tartanine, ficava desesperada. E aí a gente vai começando a ver a potência que é trabalhar com esse tema e estar cercada de pessoas que falam a mesma língua que você, né? Então a gente fica muito fortalecida e fala, não, a gente se gruda uma na outra e vambora, né? Ai, gente, o nosso exército Master Paz, a nossa comunidade é muito forte, é muito linda, é muito potente. Eu estava hoje de manhã no Cá Entre Nós, que é nosso grupo terapêutico mensal que nós fazemos exclusivo para os Master Paz, que é da certificação da pós e agora também da mentoria, Rocha Mentoring. A gente estava justamente falando sobre isso, que muitas pessoas hoje estão falando e muitas se sentiam sozinhas, né? E cada dia mais. Leiliane, pelo amor de Deus, eu conheci uma Master Ezepaz. Meu Deus, que mulher maravilhosa. Eu não sabia que ela existia, agora eu sei, não sei o quê. Principalmente as que estão vindo aqui para Hora Ezepaz. Muita gente fala, Leiliane, que Master Ezepaz maravilhoso, eu quero ter o contato. E aí já se comunicam, já fazem projetos juntas. Então Sim. é muito bom a gente ter essa comunidade, porque eu também me senti só há muito tempo. Eu me senti só. E hoje a gente já vai ali, já esbarra em alguém que já conhece, já está usando o método Ezepad. Eu fico muito E feliz, fico aí muito tem duas feliz. coisas ainda que eu quero falar antes de acabar. Primeiro, assim, é o reconhecimento que a certificação também traz, né? As pessoas começam a enxergar a gente como uma autoridade mesmo do assunto. E aí eu Uhum. até ganhei um prêmio, eu vou até mostrar aqui, gente, em novembro. Isso! Eu ganhei um prêmio aqui, olha, muito bacana, ó. É um prêmio de destaque à Associação das Mulheres Empreendedoras da Educação Infantil de São Paulo. Então, eu ganhei, o meu projeto, na verdade, Protegendo com Amor, né, ganhou esse prêmio. Ou seja, o trabalho sendo reconhecido por mulheres que elas são de gestão de educação infantil, das escolas de educação infantil. Aí já surgiu uma oportunidade aí para entrar nas escolas, já tem escolas entrando em contato porque querem o projeto, né? Então, olha a potência. Então, às vezes a gente, até você falou, né, não é formiguinha, não, o negócio é gigante. Então, é sobre
isso, né? A gente fica, assim, muito feliz, né? Porque é uma jornada, é a vida da gente, né? Mas a gente Uhum. deve isso também à certificação que vai dando esse subsídio para a gente, né? Então é muito bacana. E a outra coisa que eu não posso deixar de falar, eu gosto de indicar livro, eu sou igual a você. Dentro da temática do abuso nas igrejas, porque não tem material. Então, Sim. assim, eu fiz algumas pesquisas e tem alguns livros bem bacanas que eu gosto de mostrar. Deixa eu só Talvez você tirar já aqui que fica conheça, melhor, né? Miriam, rapidinho. Porque Pronto. quando a gente vai fazer pesquisa, a gente quase não encontra, né? Esse é um dos mais novos materiais que a gente tem no Brasil. São dois jornalistas que fizeram uma pesquisa, a pedofilia na igreja. Eles fizeram um dossiê, um levantamento de vários casos de Perfeito. abuso envolvendo os padres católicos. Não significa que é só na igreja católica, né? Na minha Uhum. pesquisa, depois eu vou tem um link lá no meu Instagram, quem quiser ler. A gente faz todo um percurso, porque são várias instituições que aparece o abuso, mas a Igreja Católica está no topo sempre, né? Então tem esse material, tem quem quiser conhecer um pouco a história de um dos abusadores, né, o João de Deus, né, que a gente conhece toda a história dele, ali a Cristina Fib, né, que é uma jornalista, e a Ana Paula Inclusive, também gente, eu fez. indico para vocês a série João de Deus, acho que é na Sim. Netflix que tem. Eu assisti, eu moro a 20 minutos de Abadiânia, onde acontecia. Eu moro aqui Oh, pertinho onde é mesmo, é acontecia. verdade. Eu moro em Goiânia. Na época, não, eu morava em Pernambuco, eu sou petrolinense, né? Pernambucana. Aí, 6 anos eu moro aqui, eu moro pertinho de Abadiânia, a 20 minutos de onde acontecia. E, deixa eu falar para vocês, até hoje tem gente que morre de raiva de quem denunciou, porque acabou com o comércio da cidade. Sim, a gente Até ouve. hoje ele é idolatrado por muitas pessoas. Nesse livro, Ana Paula, jornalista, ela fala também, ela, na verdade, aqui tem várias histórias também, e Eu amo ela esse fala da livro. cultura do estupro e tem também a história dele, né? Então tem muitos religiosos, né? E aí a gente começa a entender, né, um pouquinho a dinâmica aqui. Tem outros, a gente fala muito de abuso espiritual, que a gente nem tocou nesse assunto, né? Que os líderes Ih, eles, aí é. na pesquisa, fala muito disso, que eles usam essa posição de poder, de confiança para manipular. Tem a parte das justificativas religiosas, que eles usam textos, né, os pedófilos, abusadores, pastores, pedófilos, né, usam termos, versículos bíblicos isolados para se aproveitar, né, uma interpretação totalmente equivocada para praticar os seus delitos. Então, assim, é assunto para mais de metro, né? Esse É. aqui, para quem quer entender um pouco sobre abuso na igreja, que eu falei de política de proteção, é um dos poucos livros que a gente tem que vai falar sobre isso, é o Sempre Alerta, que eu uso bastante. E aí tem outros, né? Não vou nem mostrar os outros abusos, só mais o do abuso espiritual, que esse é mais novinho, que a gente vai entender a dinâmica de dentro das instituições, o trabalho que eles fazem na mente das pessoas. E a gente precisa falar sobre isso, é um tipo de abuso também, e tem muitas pessoas envolvidas. E o de carteirinha, gente, Ah, eu amo esse livro, gente, é meu a e eu fico aqui gente do lado, que eu a sempre gente preciso desse usa livro bastante também. também nas pesquisas, nos artigos, a gente usa, principalmente na parte de prevenção, né? Então, você já é muito citada aí Ai, que na lindo. academia, quando entra a parte preventiva, é Leiliane Rocha, né? Ah, que lindo. Deus é bom, né? Ele é maravilhoso. Eu fiquei tão feliz, gente, que uma coordenadora de pós-graduação lá do UNASP, né? A Carol, ela me convidou para palestrar no congresso para psicólogos do UNASP. Eu fui o ano passado, foi muito bom. E aí, quando a gente estava no processo de acertar se eu ia dar para eu ir, não ia dar para eu ir, fazer esse congresso lá do UNASP, Engenheiro Coelho, aí ela está fazendo mestrado na Unesp, na Universidade Estadual de São Paulo. E a professora doutora, que o mestrado dela é o mestrado que eu quero fazer, que é mestrado em educação sexual pela Unesp. E aí ela disse que chega a levar um susto assim e tal. Porque a pessoa tá falando, gente, olha, então a educação sexual é isso. E eu vou indicar um livro para vocês. Aí pegou meu livro e indicou, olha, eu adoro essa escritora. O livro é maravilhoso, é todo embasado. Um livro muito bom, eu indico para vocês. Ela printou e mandou para mim. Eu falei, ai, que É legal, uma referência Universidade Estadual. bibliográfica, né? É uma referência bibliográfica. A Eu gente fiquei tem muito poucas feliz, coisas. gente.
Que bom que Ai, você Deus é muito contribui bom. também para a academia já, né? Olha, E isso é eu estou com o bom, projeto de escrever um livro acadêmico mesmo, que aqui eu escrevi para os muito pais, bom. para o dia a dia, mas Sim, aquele bem, ó, eu tenho muita, eu tô com esse projeto já, porque são muitos projetos e eu coloco na ordem de prioridade para o que vai alcançar, vai salvar mais crianças. O que, é que vai salvar mais criança agora? Então aí eu estou fazendo assim, mas tem muitos e muitos projetos muito bons sim. A gente que não Deus tem para, né? colocado em nosso coração, sabe? Ah, eu estou Sim. muito feliz. Miriam, mas assim, eu queria terminar a live agora, mas eu queria saber se você tem só mais 10 minutos. Sim, Vocês querem, gente, mais 10 minutos para a gente falar de parte prática? Como é que a gente faz na igreja mesmo com as crianças? Vocês querem mais 10 minutos? Vocês querem? Vão, coloca aqui se sim, para vocês ficar, para vocês não saírem. Quem quer, fica. Que a gente vai trabalhar mais parte prática, tá? Certo assim? Porque assim, gente, eu sou amante da teoria, mas eu sou namoradíssima, apaixonada pela prática. Eu amo a prática, então tudo que eu faço é muito prático. Você sai de um live minha sabendo o que fazer, você sai de um Reels meu sabendo o que fazer. Você pega a melhor sabe fazer. Você faz a certificação, aí tem, ó, rápido, como fazer de tudo quanto é forma, entendeu? Porque é meu jeito de ser. Aqui, a Miriam já entregou o ouro de como fazer, eu já montei aqui duas dinâmicas em cima do que ela falou, já anotei a dela. Eu gosto assim, tá? Vou deixar gravada. Tem muita gente perguntando se vai ficar gravada. Vou deixar sim. gravada. Então, vamos fazer 5 minutos de prática e 5 minutos de perguntas e respostas. Miriam, assim, várias vezes você... Eu quero que você fale aqui agora, porque várias vezes você falou o quanto que a certificação te ajudou e tal. O que mais você gostou, assim? Que você falou assim, Leiliane, a certificação Master de Paz, ela foi importante para mim. Cita, assim, alguns pontos que você acha que foram, assim, fundamentais. Você falou um aqui, outra ali, mas eu queria que você falasse, assim, agora. Porque eu tô emocionada. Você sabe, né? Vocês sabem que eu sou emoção à flor da pele. Eu sinto, eu expresso logo. Mas qual foi, assim, você fala, foi um divisor de águas, tá? Mas resume, assim, pra gente, qual foi, assim, os grandes diferenciais que a certificação te ajudou no ponto de vista científico, prático, para atuar tanto em igreja quanto em escola e outro ambiente? Nossa, tanta coisa, né? Eu acho que assim, o embasamento científico, ele fez muita diferença, porque eu já tinha pesquisado muitas coisas, muitos autores, mas na certificação é apresentado ali uma gama de autores, de teóricos, de pessoas que estudam, que sabem o que estão falando. Então, esse embasamento científico, assim, para mim fez toda a diferença. Tanto é que eu fui para a academia, né? Eu fui estudar mais, porque eu falei, e eu usei muito referencial teórico que foi mostrado dentro da certificação. E aí me deu também, eu até anotei mesmo uma palavra, um conhecimento validado. Porque uma coisa é você falar, é o que nós falamos no começo, vou pegar um negócio aqui, um negócio no Google, e outra coisa é você se aprofundar. Então, me trouxe um conhecimento validado, me trouxe muita qualificação, eu me senti mais qualificada, né, para entrar em outros ambientes, né. Hoje eu falo que eu entro em qualquer ambiente, no ambiente escolar, na igreja, eu já falei numa Câmara de Vereadores, né, então você começa a articular em todos os espaços, porque a certificação te dá esse presente, né, Leiliane? É assim, é incrível. E aí tem uma outra coisa, fortalecer o meu projeto também, porque eu já tinha um projeto de prevenção, porque a certificação ela vai te oferecer muitas ferramentas. É um treinamento completo, eu já fiz vários cursos, né? E aí na certificação ele é completinho, né? Ele fecha mesmo ali, e aí a gente assimila, né? Absorve o conteúdo, e tem a parte prática que faz muita diferença, né? Isso aí, as estratégias são muito claras, assim, é incrível. Então, assim, eu acho que para mim foi um romper, né? Eu fiquei, assim, empoderada, digamos assim, né? Porque a gente fica mais, tem mais autoridade, né? A gente se posiciona de uma outra forma. Então, eu acho que é isso.
E a gente Ai, passa também a ser multiplicadores, porque algumas pessoas às vezes me procuram, "Ai, faz um treinamento mais específico, eu já fiz coisas mais pontuais para treinar pessoas para uhum. multiplicar. Então, é assim, gente, é incrível. Eu falo que eu não escolhi a causa me escolheu, né? E eu até agora, eu passei por um câncer há pouco tempo, né? Você sabe, e Sim, eu acompanhei. estou com ainda algumas sequelas, principalmente na voz. Para mim, cada palestra é um desafio, porque eu fiz na glândula, né? Eu recebi radioterapia nessa região. Tem dia que eu tô sem voz. Tem dia que minha voz fica falhando e eu trabalho com a voz. Então, assim, mesmo assim, eu me posicionei, falei, eu não vou calar, eu vou continuar, eu vou me fortalecer, vou fazer fonoterapia, o que precisa. Mas enquanto a gente tiver voz, né, um pouquinho ali, a gente vai colocar isso em prática para salvar as crianças, né? Para proteger a geração. Ah, eu vou fazer uma pergunta bem óbvia agora, que eu amo pergunta óbvia. Você É, recomenda a certificação Masters e ah, Pais para quem está com aqui? certeza, recomendo. Recomendo, assina embaixo. Recomendo, assim, todo mundo que me procura, que quer saber o que você recomendaria, tem algum estudo, algum curso, eu sempre recomendo a certificação. É um divisor de águas, né? Para você que quer entrar nessa causa, para você que já está na causa, mas está patinando ainda, não sabe muito bem, o que que eu vou fazer? Ela é transformadora. Gente, ela faz assim, é uma metanoia na sua mente, porque só quem faz sabe, é muito conteúdo, conteúdo científico, conteúdo prático, então eu recomendo, vale a pena o investimento, vale a pena o tempo, porque não é pouco tempo, né, Leiliane? Quantas horas de gravação tem ali, né? E tem muitos bônus, aulas ao vivo, né, com a queridíssima Leiliane, vale muito a pena. Eu acho que quem abraça a causa precisa da certificação. Ah, obrigada, Miriam, obrigada. Fico muito feliz por isso, que foi feito com tanto carinho. E aí, mas ainda assim eu falei, consigo melhorar. Aí vou regravar todinho esse ano, Olha, só para que deixar mais assim, desafio. ó, fresquinha com as últimas estatísticas, com dinâmica nova, sabe? Então esse ano é o ano da expansão, que Que todo ano eu bom. escolho uma palavra, né? Eu peço a Deus uma palavra para me guiar. E esse ano a palavra é servir para expandir. Então, estou servindo o máximo que eu posso em 2026 para expandir essa causa o máximo que nós pudermos. E tudo acontece por causa também das masters e paz, dos masters e paz que fazem tudo isso acontecer. Gente, Miriam, traz aí, por favor. Primeiro, vamos trazer alguns conceitos, Miriam, porque, por exemplo, você falou algo que eu falei, não, vou ter que falar sobre isso aqui, que como a gente usa a Bíblia para oferecer educação sexual para a igreja. Então, se eu estou na igreja, eu vou usar a Bíblia. Se eu vou realizar educação sexual para uma escola de futebol, eu vou usar jogadores de futebol. Eu já falei para meninos que adoram futebol e eu peguei casos de jogadores que foram abusados e casos de jogadores que abusaram. Então, você, paf, conecta. Então, o método Exepaz é todo assim. A gente é como um ambiente, como o camaleão, se adapta ao ambiente, né? E aí, por exemplo, para falar de educação, porque EZEPAS, né? Vamos lá, educação sexual, emocional e prevenção ao abuso sexual, significa EZEPAS. Eu fui falar de educação emocional e sexual na igreja, eu peguei a história de Zaqueu, para começar falando sobre bullying. Porque porque imagina, Zaqueu baixinho. Ele com certeza sofria bullying, não sei o quê, nananã, nananã. E aí a gente tem que respeitar as diferenças. A gente não pode ficar rindo das diferenças das pessoas, nananã, porque isso machuca a pessoa. Isso deixa a pessoa triste. E isso faz com que ela não goste do corpinho dela. Não gostar do corpinho vai ter a ver com a educação sexual, que já mexe com o emocional. Por isso que a educação sexual, emocional e prevenção ao abuso andam junto, gente. Então, exemplo para falar de bullying, educação emocional e cuidado com o corpo, eu usei a história de Zaqueu. Para falar sobre proteção ao corpo, eu começo com a criação. Que Deus criou cada parte do corpo especial, importante, não sei o que, nananã. E Deus também deixou a sobrancelha para proteger o olho, deixou o cabelo para proteger o casco da nossa cabeça, faça o casco que eles morrem de rir. Igual os carequinhas. Quem é que tem pai careca? Eu! Pois é, seu papai tem que passar um protetor na careca dele. Por quê? Porque ele não tem um protetor natural que Deus colocou, que é o nosso cabelo.
Então Deus fez o nosso corpo, e em cada parte do corpo ele deixou uma forma de proteger. Como é que você protege o olho? Ó, a sobrancelha protege os olhos para o suor não cair no olho, e os cílios protege também para não entrar. O cabelo aqui, ó, não tem cabelo no nariz? É para proteger o nariz. A nossa pele protege nossos órgãos por dentro. Então, a pele é um protetorzão que nós temos. Mas a gente vai na praia, tem que usar protetor, porque Deus fez nossa pele para ser protegida. Aí eu passo a proteção no corpo todinho para depois chegar nas partes íntimas. Porque tem gente Exatamente. que acha assim, ó, falar de abuso, proteja a parte íntima. Não, é proteja o corpo. Proteja o corpo. Proteção é isso, tá? Então, Exatamente. eu dei exemplo. Eu vou falar sobre abuso sexual com adolescentes. Abuso sexual com adolescentes. Eu uso a história da filha de Davi, que foi estuprada pelo irmão, a Isso. Tamar. Ela foi estuprada pelo seu irmão, né? Então, assim, a Bíblia tá riquíssima para a gente começar com ela, para depois vir com dicas, depois vir com a ciência, para depois vir até com criança e adolescente. E os adultos, quando vê, ficam assim, ó. "Ah!" Eu falei, gente, a Bíblia tem de tudo que você pensar. Tudo que você pensar, a Bíblia tem. Eu já usei a história de Esté para falar sobre feminilidade, sobre a força da mulher. Deixa eu ver outra história. Eu já usei a história da mulher de fluxo de sangue. Que ela tocou em Jesus e curou. Então tem toque do sim, tem toque do não. Quando Jesus cura, é um toque do sim. Quando aquele irmão discutiu e brigou, Caim matou seu irmão, foi um toque do não. Então, tá assim, repleta, gente. E a gente trabalha tudo isso na certificação e na pós, a gente trabalha ensinando para vocês como A gente chegar com tem. Exepaz em igreja e instituição religiosa, tá? Agora traz tu, Miriam, que eu quero aprender Não, contigo. não, eu fiquei aqui encantada porque é exatamente isso. A educação sexual, gente, a gente inicia bem essa parte aí de começar a falar do autocuidado, né, do corpo, a criança conhecer o corpo dela. Então a gente começa exatamente quando é um contexto religioso na igreja, né, em espaços, ambientes que a gente sabe que pode usar, a gente começa exatamente pela criação. Aí a gente vai falar, eu uso os bonequinhos de Adão e Eva, né? Não dava para trazer tudo aqui. Eu trouxe esses outros só, mas não é Adão e Deixa eu tirar Eva, os não. comentários para ver melhor. Esses aqui é mais os bonecos, a silhueta do corpo, né? Uhum. Para a gente trabalhar toda essa questão aí do corpinho, nomear o nome de todas as partes, principalmente das partes íntimas, né? Que a gente nomeia tudo. Quando chega na parte íntima, dá um bug. Vamos pôr um apelido no nome que é mais Exato. bonitinho, né? Então a gente usa, eu uso muito essa silhueta, esses contornos de corpo, mas a gente sugere muitas coisas, né? Mas a gente inicia exatamente com Adão e Eva, falando sobre a criação, que Deus criou, e é o caminho mesmo. Aí depois a gente vai avançando, tudo isso que você falou, vamos falar dos nomes das partes íntimas, a roupinha íntima que protege as partes íntimas, os nomes corretos de todas as partes, né, frente, trás, né, que a gente às vezes esquece, né, do popô, né, das Uhum. nádegas. E aí a gente vai avançando, vai falar dos toques, vai falar dos segredos, né? Enfim, mas a gente começa mesmo com essa história. E eu coloquei aqui de educação emocional, eu gosto muito de trabalhar a história de José, né? Que se você pegar a vida de José emocionalmente, né? Ele foi, coitado, né? Mas eu uso muitas histórias, uso de Moisés para falar desse cuidado, né? Da proteção. Então é bem isso mesmo, é bem esse básico, né? Que a gente às vezes fala, ai, como que eu vou fazer? Então, assim, em ambiente religioso a gente tem histórias bíblicas que fundamentam a nossa ação. Né? Então, acho que é. Exatamente. E aí a gente vai avançando depois com os outros, né? O segredo, eu gosto de Gente, usar uns baús, né? Enfim, a é gente vai muito. usando criatividade, né? Ai, Miriam, tem que ter parte 2. Gente, quem Tem concorda que ter comigo que tem que ter parte partidores. 2 com Miriam, gente? Quem concorda? E Ó a a mão gente na tem cabeça, ó a mão na as cabeça, regras querendo de ensinar mais. proteção, que eu não deixo de fazer as 4 regras, porque eu falo, a criança que aprende isso, numa situação de perigo, ela sabe o que ela tem que fazer. Então, na certificação, a gente recebe um material sugerido pela Leiliane, que são as 4 regras. A gente recebe o PDF mesmo com as figurinhas, mas aí eu fiz maior, porque como o meu público sempre é Claro. grande, né? Aí eu fiz grandão, né? E aí a gente fala do pare, né? Quem é Master Exepa sabe quais são as 4 regras. Caiu aqui. Quais são as outras? O corra, né? Aí a Ai, gente, que eu tenho uma linda, amiga gente. maravilhosa, E Andressa, que ficou faz parecida com a. o grite,
Bem Ai, parecido, né? muito lindo, E aí muito. É a você do... quem faz? Ó, Miriam, tô aqui todo mundo Não, perguntando se você vende. não, eu tenho o contato de quem vende. Tá? Quem quiser me chama lá no direct que eu passo. Ai, que E é um legal. material bem completo, assim, vem várias coisas. Ela pegou essa base das 4 regras e depois elas fizeram outras, tem outras placas para falar do conselho tutelar, do segredo. Tem uma bem legal, acho que não está aqui. Ah, tá aqui, ó, assim. O que que os abusadores usam, né? Às vezes para aliciar uma criança, presentes, doces, né? Então, é tudo lúdico. Eu sempre falo, trabalhar a proteção com criança, adolescente e jovem é lúdico. Tem material, ou vamos projetar umas imagens, é sempre no lúdico, não tem como ir no seco, Ah, né? que Já é um maravilha. assunto tão pesado, ainda não, né? Então a gente É, faz o lúdico se torna mais leve, né? sim, sim. Gente, olha, aqui a Miriam, o Instagram do projeto dela é Protegendo com Amor, tá? Aqui em cima, ó. Se vocês verem aqui em cima, pertinho da bolinha embaixo de paz, vai aparecer, ó, Protegendo com Amor. Chama a Miriam lá. Também tem o Miriam Dias, né? O outro, teu outro Instagram pessoal é o. É Miriam, acho que eu mudei há pouco tempo, é Miriam Oliver Dias, mas aí lá no meu, pelo Protegendo, dá para. É, então Acho vamos que lá. tem meu Todo mundo nome vai lá. pro Protegendo com Amor, para não ter erro. Todo mundo vai protegendo com amor e lá vai lá, você Isso. pode mandar mensagem para ela. Gente, eu quero deixar um versículo aqui que eu uso para dinâmica, que até eu vou colocar, não tá na Marcha de Paz agora, mas eu vou acrescentar, né? Eu vou acrescentar algumas dinâmicas. Eu vou acrescentar lá, que é, sabe o quê? É aquele versículo de Salmo 139, que ele diz o seguinte, né? Que Deus me criou de uma forma assombrosamente maravilhosa. Eu falo com mulheres adultas, com adolescentes e com crianças com esse versículo, gente, dá uma dinâmica maravilhosa. Eu tenho uma Bíblia que ela é assim, ó. Olha essa Bíblia, gente. É a minha Bíblia. A Bíblia que eu uso na igreja, né? De ouro. Ouro puro isso aqui, gente. Olha. Eu brincando. É o material de uma menina de Pernambuco que faz. A Que Esté de lindo. Pernambuco que faz. Quem quiser depois eu indico. É cada Bíblia mais linda que a outra. Ela pegou minha Bíblia de capa preta e deixou assim, ó, chiquetésima. Ainda com o meu nome, Leliane Rocha, aqui, ó. Tá? E fica barato para você revestir sua Bíblia com ela. E aí eu pego essa Bíblia e falo, gente, eu começo assim minha dinâmica quando é a igreja. Aqui tem um baú, aí eu levo um baú. Nesse baú tem um tesouro de ouro. Aí os meninos, eu quero ver. Eu falei, calma, todo mundo fica quieto. Faz silêncio. Faz assim com as mãos. Que eu vou abrir. E vocês vão ver o maior tesouro da terra de ouro puro. De ouro. Aí eu vou abrindo, eu vou puxando assim a caixinha e vou abrindo. Aí quando eles vêm abrir, aí eles ficam falando, falei que era de ouro? Então, um ambiente religioso, né, gente? Então, pra gente que é cristão, esse aqui é o livro mais importante do universo, que tem tudo que você precisa para viver bem, tá aqui. Os princípios. Os princípios estão aqui. A Bíblia, até aqui é de ouro, minha gente. E os meninos, e aqui tem uma coisa aqui dentro. Eu não sei se eu mostro para vocês. Eu não sei. Deixa eu ver de novo. Não! Aí eu faço, né, gente? Isso aqui dura uns 3 minutos eu assombrada. É. Aí eu pergunto para a equipe: vocês acham que eles estão prontos? Aí, não sei, ó. Não sei se eles vão aguentar saber disso, não. Eu falei, minha gente. Meu coração! Do que as crianças. Conta, tia, conta! Aí eu não sei, não sei. Eu só vou contar se vocês responderem animado que eu dizendo eu quero. Quem quer que eu conte? Diga eu quero. É, eu quero. Tá bom. Peraí, gente, deixa eu ver se eu conto. Aí eu abro o Salmo 139, né? E aí leio pra eles. Aí eles já estão assim. Eu falei, gente, agora sim. Quando eu vi isso aqui, eu quase caí pra trás e morri. Minha gente, eu quase caí pra trás e morri, gente. Porque olha o que está dizendo aqui. Aí eu vou ler pra eles, né? Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. E as obras das tuas mãos são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Gente, se eu falar para vocês que algo tá assombroso, algo tá muito assombroso, como é que vocês ficam? Como é a cara de uma pessoa? Eu já começo a trabalhar a emoção.
como é o rosto de alguém que tá assombrado. Aí eles fazem. Aí eu, não é assim não, mas é assombroso, mas muito assombroso. Eles. Aí eles fazem, né? Porque a criança adora isso. Aí eu, pronto, é assim. Deus criou a gente, quando ele terminou de criar, ele fez assim, ó. Ficou assombrosamente maravilhoso. Como ficou maravilhoso. Aí eles. Então, meu amor, você não é bonita, não. Você não é bonita. Você é assombrosamente maravilhoso. Então, quando sua mãe for lhe chamar de bonita, você vai falar assim, mamãe, de acordo com a Bíblia, você tem que falar assim, ó. Como você é lindo. Como você é maravilhoso. Aí eles, aí muitos pais estão juntos, né? Aí eu falo, vem cá, pai, vem cá falar. Antes você falava assim, filho, você está bonito. Mas de acordo com a Bíblia, seu filho é bonito? Não, ele é assombrosamente maravilhoso. E aí, durante a dinâmica, eu repito várias vezes. Vocês são o quê? Assombrosamente maravilhosos. Então, quando alguém rir do seu cabelo, quando alguém vir falar do seu corpo, da sua barriga, da sua não sei o quê, você vai dizer o quê? Deus disse que eu sou assombrosamente maravilhoso. Está na Bíblia, está no livro de ouro. E aí trabalho isso com eles. Eles ficam assim, aí depois as mães só mandam pra mim. Leiana, agora tá aqui, mamãe, sou assombrosamente maravilhosa. Ai, que Aí eu já pego essa dinâmica, gente, trabalho o bullying. Você não pode rir de ninguém, porque aquela pessoa foi Deus que criou. E quem Deus criou é assombrosamente maravilhoso. Quando alguém na escola vier falar de outro pra você, olha, não, ele é o quê? Eles, assombrosamente maravilhoso. E a gente vai falando. A gente vai trabalhando isso, entenderam? Então, assim, gente, realmente, quando você for trabalhar no ambiente religioso, aí os pais veem uma dinâmica dessa, o pastor vê, o padre vê, eles querem que você volte. Então, quando as pessoas falam, olha, estamos muito resistentes à igreja, não está sabendo chegar, não está sabendo ganhar essa liderança, e aos pouquinhos, tem gente que já vem com os dois pés nos peitos. Não é assim. Faz uma dinâmica, faz uma historinha lá na frente da igreja, tá? E vai introduzindo. Eu não tenho resistência em nenhum lugar que vou. Porque primeiro eu faço leitura de comportamento, acolho aquelas pessoas, percebo as necessidades, sirvo para depois corrigir. A regra é primeiro servir, depois corrigir. Sim, Você dá, você exatamente isso. beneficia. E isso te abre portas, porque um vai falando para o outro que na semana que vem eu vou ter uma reunião, acho que eu até comentei com você. Eu vou ter Sim. uma reunião com o conselho de pastores daqui da minha cidade. Eu vou apresentar o projeto para os líderes e depois eles vão marcar uma reunião geral para apresentar para todos. Eles querem conhecer, na verdade. Mas quem está me indicando já conhece, já deu todas as referências. Ele, ó, você só vai vir mesmo por protocolo, mas a gente vai marcar uma para você apresentar. Então eu vou apresentar o projeto para os pastores, para as lideranças, que é o meu objetivo. Porque se você entra na liderança, você ganhou o resto, né? E a gente tem, né, esse objetivo mesmo, esse ano de entrar com as lideranças. E a gente consegue, é o que você falou, a gente tem que ter essa sensibilidade, chegar, né, saber o nosso espaço. A gente vai ter voz ali, mas a gente vai chegando, vai conhecendo, vai vendo. E quando vê, gente, você já está ali dentro e, nossa, você acaba se tornando assim uma referência para eles, tudo que eles precisam, eles te acionam. É uma bênção. Então, assim, façam isso mesmo com muita cautela, né? Deus vai dando também direções para a gente, né? Vai dando sabedoria, a gente vai aprendendo. É lógico, tem gente que fala, ai, não consigo, mas sempre tem que ter o primeiro passo. Até esses dias lá no grupo do Master, umas meninas estavam pedindo dicas, como que eu chego nas igrejas, né? Eu quero entrar. Falei, gente, minha primeira ação, eu fiz um bannerzinho meu, um flyerzinho digital e mandei para os meus amigos, network. Eu tenho um monte de amigo em outras igrejas. Aí eu falei, ó, porque antes eu só era conhecida porque eu ministrava para as crianças. Agora eu faço outra coisa também, ó, eu faço isso aqui e tal. Eu falo de prevenção. Nossa, que legal, vou levar para minha igreja. E começaram a surgir as primeiras palestras e palestras remuneradas, tá? Porque aí eu já comecei, eu fui muito esperta na época, eu já cobrava, cada pessoa pagava um valor, né? E era uma palestra de 4 horas, com certificado, com apostila. Assim, fiz um negócio muito bacana. E começou, gente.
Então, assim, a gente tem que ir para cima, sabe? Não fiquem com É outro medo. mito, né? Que a É, igreja não quer pagar, e não tem como ser remunerada a igreja. Tem, gente. tem. Tem, tem. Eu Tem igreja que recebo me paga e sim. paga muito bem, muito, Sim, muito bem mesmo. depende da sua proposta. Se é uma capacitação, você pode cobrar por pessoa. Às vezes a igreja fala, não, vou pagar, eu vou bancar tudo. E tem casos e casos. Tem caso que é um voluntariado. Eu recebo uma oferta, um valor que a igreja pode me dar, a gente faz um acordo antes. Eu falo que eu reverto, realmente é verdade, eu reverto para o meu projeto. Então, todo o valor que entra de igreja, eu repasso para o meu projeto. Então eles entendem, falam, não, é por uma causa, então a gente vai dar um valor X, tudo bem? Eu vejo as condições da igreja, eu nunca deixei de ir por causa de valor, isso eu deixo muito claro. Ah, não vou porque essa igreja falou que não vai me dar nada. Eu peço meu transporte, minha alimentação, isso é praxe, tem que ter. Uhum. Agora, os valores a gente vai negociando. E aos poucos, por você se tornar uma autoridade no assunto, as pessoas querem te remunerar. Então, elas Claro. já chegam perguntando qual é o seu valor. Hoje, para mim, Uhum. já está assim: você cobra quanto? Aí eu falo: ó, eu vou te mandar uma proposta. Aí eu falo: ó, o meu honorário é tanto, ok, né? Eles dão ok ou não. Se não deu ok, a gente vai regulando. Mas você já chega de uma outra forma, né? Exatamente. Então, a gente tem, Ai, olha, gente. muita coisa, Liliane. Vamos ficar a É live muita 3 horas. coisa. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. É, ela tocou num ponto muito importante que é a remuneração. E nós precisamos ser remunerados pelo que nós fazemos, até para as pessoas valorizarem mais. Certo? Então, eu sempre falo, una sua profissão, a sua missão e sua missão a sua profissão. Porque senão você atua na causa vai virar bico, vai ser quando você puder, porque você tem que trabalhar também. Então, se a gente transforma cabelo na minha boca. A causa ser paz, a gente transforma missão em profissão em missão. Eu trabalho 24 horas em prol da causa. Por quê? Porque eu rentabilizo, tá? Porque boletos tem que ser pago. Eu tenho que. A gente tem que bancar nossas despesas de casa, a gente tem que passear, a gente tem que comprar coisa, a gente tem que remunerar. Então, as igrejas têm dinheiro em sua maioria, agora elas têm que entender que vale a pena investir. Porque algumas têm umas finanças mais apertadas. Mas a grande parte tem dinheiro sim, gente. Muitas não investem porque não perceberam que vale a pena. Mas, por exemplo, eu vou à igreja hoje que eu dou uma palestra de 1 hora, R$ 10.000. Tem igrejas que outras pessoas cobraram menos e a igreja, a gente não vai, a gente não tem dinheiro. Por quê? Porque elas não entenderam. Olha, mais uma dica para vocês. Só paga o preço quem entende o valor. Só paga o seu preço se a pessoa entender o seu valor. Então, qual é o seu valor? Qual é o valor? O valor de proteção, o valor de treinamento, o valor do material, o valor. Vou agregar isso. Tem Entendeu? uma coisa também que eu vejo muito, que eu acho que vale a pena falar, é os pequenos começos. Tem pessoas que já querem, começou agora e Exato. já quer ir lá para as cabeças. Gente, não funciona Não, assim. é um Eu estou há processo. 10 anos e assim, eu ainda tenho algumas dificuldades. Tanto é que eu não vivo de Exepaz, eu sou professora, eu tenho a minha outra renda. Eu estou caminhando para isso, estou, né, com alguns Exatamente. projetos aí em andamento. Mas assim, a gente Mas tem como que. professora, você já aplica Exepaz. Sim, sim. Só que eu penso que eu sendo só Exepaz, eu vou conseguir fazer Oh, algumas não tenho coisas que dúvida. na sala de a sala de aula segura muita gente, né? E aí a gente tem que começar pequeno. Então, assim, eu cheguei aí muitas vezes voluntária, por valores muito baixos. Eu tive uma experiência. Ah, isso eu preciso contar. Eu contei para um grupo de Exepaz esses dias. Eu fui numa escola semana passada e fecharam um honorário bem baixo, assim. Eu falei, ah, eu não vou, não. Não vale a pena. Mas aí eu fui. Quando eu cheguei lá, depois da palestra, a pessoa me procurou e falou assim: olha, a gente vai mudar o valor porque foi muito bom. E aí lá eu fiz conexão com várias igrejas, eu já agendei outras igrejas. Então, olha só, uma agenda, às vezes, ela te proporciona outras conexões. Exato. Então, eu nunca falo, não, você nunca sabe quem vai estar lá.
Eu já fui em Exato. palestra que estava a esposa do vice-prefeito. Eu já fui em Uhum, palestra que estava alguém que me articulou para entrar num outro lugar. Então, uhum, gente, os pequenos começos, eles são importantes. Não, exato. ai, não vou porque eu não... Gente, tudo bem, se a pessoa bancou o seu transporte, a sua alimentação, faz uma forcinha e vai, porque com certeza alguma surpresa ali depois é reservada para a gente. É a E lei da no semeadura, início, né? exato. E no início é importante até para você ter portfólio, para Sim. você ter suas fotos, para você postar na rede social e começar a construir sua autoridade digital, para você. E outra coisa, foi nesse sentido também que nasceu a Rocha Mentoring, porque tem muito negócio que pode ser feito para além de palestra e oficina. Tem Sim. outras formas de rentabilizar, várias outras formas de rentabilizar, para além só de palestra, de oficina, de projeto, porque são N possibilidades. Por exemplo, se hoje, Miriam, você lançasse aqui, gente, só para vocês entenderem o que é empreender na causa. A gente está falando, a gente já terminou nossa live, a nossa live era o quê? A pessoa falou assim, não vai, a pessoa falou aqui, fala sobre o assunto em outro lugar. Não, gente, hoje o assunto é abuso sexual em igreja, então hoje é igreja, entendeu? Olha o tema da live aqui embaixo. Mas eu vou falar aqui para vocês, a gente já está aproveitando, tirando as dúvidas aqui. Se hoje, Miriam, lançasse um curso por R$ 297, hoje ela lançasse aqui um curso, R$ 297, com todas as dinâmicas que ela faz, o conhecimento que ela faz, com a tese de mestrado dela, explicando para vocês como atuar em igrejas. Coloca aqui quem compraria, digita sim. Olha. Quem compraria o curso dela hoje, se ela fizesse um curso só de educação sexual, prevenção, abuso em igreja? Como atuar com as crianças, como atuar com adolescente, como treinar os líderes. Um curso com 25 aulas, mais material em PDF e caderno de dinâmica. Quem compraria? R$ 297. É a primeira turma, é uma promoção que a Miriam está fazendo, porque esse curso é R$ 997, barato. Mas na primeira turma ela vai fazer por R$ 297. Quem compraria aqui, gente? Só quem compraria de verdade. Olha, eu Quem vou colocou aqui para fazer. deixar a Miriam Eu vou feliz, não. brincar todo mundo que tá falando eu aqui, que eu vou correr Ó, atrás de você depois. olha aqui. Só quem Olha, compraria. 297 essa primeira turma promoção. Um curso com 25, 30 aulas, PDF, mostrando assim o trabalho e a experiência dela. Quantos aqui? Vamos lá. Ó, olha, tô me vamos lá. animando, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Meu Deus! 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais aqui. Mais alguém? 30. Mais alguém? 31. Tá, vou falando que eu vou colocar a calculadora. 31. 31, 30, muito, compraria 32. Faz, por favor, 33, 34. Vamos lá. Tem Tá, várias queridas nossas 35, aqui, 35, hein? vou colocar 35, tá? 35 vezes, vezes 297. Assim, de graça, 10.395 com uma live. Esse curso, agora um curso, né? Eu vou gravar, não, um curso ele tem metodologia, um curso tem fio lógico, um curso tem quais ferramentas, um curso tem qual tem que ser o tamanho da aula para o valor dele. Há uma metodologia de curso. Aqui daria mais. Vou colocar aqui R$ 12.000, tá? Porque eu não contei o restante. R$ 12.000 em uma live você venderia de curso. Hoje, se ele tivesse pronto. Pois é. Entenderam o que é empreender na causa? E empreender na causa não é só palestra, é uma das formas. Aí você pega esse curso, Miriam, e você vai lá palestrar numa igreja. Você vai palestrar para esses pastores aí próxima semana. E você fala, gente, eu dou o curso para vocês, mas eu sou uma só. Que tal cada um aqui ter o curso? Eu vou fazer uma promoção para essa associação dessa igreja aqui. Cada um, o que é 297 para a igreja investir no curso que vai ter na líder que ele vai trabalhar com a igreja toda. Então você alcança mais pessoas, a causa avança e você é muito mais, muito melhor remunerada trabalhando muito menos. Porque em 1 hora e meia de live, você vendeu aqui
35 cursos. Empreender na causa é sobre isso. A única coisa que acelera a causa é injetar dinheiro nela. Não tem outra coisa. E você injeta quando você ganha. E para você ganhar, você tem que conhecer cientificamente, conhecer na prática e saber sobre empreendedorismo. É o objetivo da Rocha Mentoring. Então, Deus me mostrou piamente que tinha que ter a Rocha Mentoring para ensinar o passo a passo como empreender, desde formar um curso, desde montar um curso, gravar um curso, como vender esse curso, como vender, como formar outras pessoas, como vender material. Se você lançasse aí, gente, eu vendo esse material, você vai vender material também. Gente, eu vendo a camisa, já vendi a camisa também. Entende? Então, existem várias formas. E é sobre isso que a gente também tem que falar nessa causa, que é um tabu, ganhar dinheiro com a causa. Não é problema, gente. Bombeiro, salva vidas, ganha dinheiro. Médico, salva vidas, ganha dinheiro. Aí, o pessoal tem que fazer tudo de graça. Não! Agora, a gente tem que ser estratégico com o que faz para poder alcançar mais pessoas e ser muito, muito bem remunerado. É sobre isso. Entendeu? Uhum. Então, assim, temos muito a conversar, né, sobre igreja, sobre empreender, sobre tudo mais. Mas eu quero dizer para vocês que estão aqui que a forma como o mundo te vê é como você se apresenta. Se você se apresenta como uma autoridade que quer ser muito bem paga porque merece, porque quer investir mais na causa, o mundo vai te pagar. O mundo vai te pagar. Porque as pessoas estão gastando dinheiro com cada merda, me desculpa a palavra, com cada coisa supérflua. Tem igreja gastando 100 mil num negócio que não vai nem usar. Tem igreja que paga um cantor, a igreja que fala que não tem dinheiro para pagar a sua palestra, ela paga Exatamente. 25 mil a um cantor. Por quê? Exatamente. Porque ela enxerga valor nele. Por quê? Porque ele tem o marketing dele. Entendeu, gente? Então, É isso as mesmo. pessoas pagam como você se posiciona. Tá? Então, aí é onde entra o empreender na causa. Para a causa avançar, você ser muito bem remunerado, deixar qualquer outra atividade que te impede de alcançar mais pessoas e seguir na causa. Entendeu? Porque, Miriam, o que você tem, que você acha que é o básico, muita gente pagaria R$ 997. Verdade. Cada pessoa. E essa pessoa ia falar o quê? O que você acabou de falar para mim. Leiliane, obrigada. Você pagou uns R$ 4.000, 3 a 4 mil reais na certificação, porque tem valores diferentes, de acordo com a turma, e os conteúdos. E você faz o quê? Obrigada por me vender um produto de R$ 3.000. Obrigada, Leiliane. Você. Pronto, é o que você tem que ouvir dos outros, porque tudo isso você já tem. É só esquematizar e oferecer para o mundo, e o mundo vai te agradecer. E você vai ser muito bem rentabilizada. Você vai ficar 1h30 numa live e vai vender R$ 12.000. E essas pessoas vão alcançar quantas outras pessoas? E essas pessoas vão rentabilizar também. E assim vai crescendo, crescendo. Por quê? Em Deus, a multiplicação. Ele pega 2 pães, 5 pães, 2 peixinhos e alimenta 5.000 pessoas. E alimenta mais de 3.000 pessoas. Deus pega uma semente e transforma numa árvore frondosa. A abundância é princípio divino. Que aula, né? Nossa, que live, né? Ainda bem que Ai, meu Deus, vai era ficar 10 minutos, virou salva, meia vai hora. subir para o YouTube depois, a gente vai assistir 1000 vezes de novo. Teve muita gente que perguntou muita coisa aqui, gente, mas não dá tempo de Não dá. responder. Né? Tem gente pedindo o meu Insta, ó, gente, tem o meu, esse do projeto, né, que é o Protegendo com Amor, e aí tem o Uhum. meu pessoal também, que o meu pessoal, gente, é uma vergonha, eu não lembro do meu pessoal, mas depois você pode colocar a collab Sim, desse, coloco o Miriam também. aí vocês vão me achar lá também. E eu tô à Mas também achando disposição, Protegendo com gente. Amor, tem o seu no Protegendo com Amor também, né? Tem. E assim, E gente, ó, aí, vamos fazer o seguinte, Miriam. É, Diz aqui para as pessoas, se é a pessoa quer te contratar para ir na igreja dela, para ir na escola dela, para ter a Miriam, o que é que faz? Manda uma mensagem no Instagram, no WhatsApp, como é que faz? então, lá pelo Instagram tem lá na bio, tem aquela partezinha, esqueci o nome agora, que você consegue entrar em contato comigo, aí vai direto pro WhatsApp, né? Pronto. Então tem, Na bio do Instagram, Protegendo com Amor, tem o WhatsApp dela lá. Vai lá, Protegendo com Amor, da bio e manda mensagem agora para Miriam.
Já marca com ela para ir na sua igreja, já pergunta também quanto é o valor dela para ela ir, já honra também, né? Tira, Sim. enfim, já tem gente que te quer, Miriam. O povo te quer. Só É, basta tu aparecer e o oferecer o povo produto me para quer. você, porque essas pessoas querem você. Entende? Sim. Gente, valeu Ah, foi muito demais. bom, foi muito bom. Eu agradeço, né, pela oportunidade. A gente já se conhece há tantos anos, né? Eu já sou da época lá do Paz, né? Olha, faz tempo, né? Como diz Margarida, da época dos dinossauros e Eliane, É, ó. e sempre, assim, você é uma referência para nós, né? Aqui, principalmente no Brasil, né? Então, a gente louva a Deus pela sua vida, pela sua entrega, né? Nesse projeto, nessa causa. E a gente se espelha muito em você, né? Essa sua força, essa sua energia, sua garra. E a gente fala, nossa, quero ser um pouquinho assim também, né? Nem por 10%, né? Mas é isso, é sobre isso, nós somos uma voz, né? Eu penso que Deus levantou a gente nessa geração, nesse tempo. Eu gosto daquele trecho de Esther, né? Quem sabe não foi para um tempo como esse, né? Que você foi Venha passar. escolhida, né? E eu penso que todos nós estamos aqui. Foi para esse tempo, para fazer a diferença nesse tempo. Não importa o governo, a dificuldade, o que se levante contra, né? Nós sabemos o que a gente está defendendo, qual é a nossa causa, né? Então, assim, Exato. muita gratidão, né? E estamos juntas, né? Para Obrigada, defender as Miriam. crianças. Eu só quero dizer que um monte de coisa você é melhor que eu. Eu já aprendi tanto com Ah, você e por isso que eu te chamei aqui, não, ó. não, acho que O não. tanto de anotação que eu fiz dessa live aqui hoje, que eu já vou acrescentar em curso, vou acrescentar em palestra minha, porque eu sou em. Inclusive, também, quem quiser ler a pesquisa, eu vou até olhar se eu deixei o link lá, é público, né? Está na Uhum. biblioteca da faculdade disponível. Vale a pena você conhecer um pouco, né, esse mundo aí Sim, sim, dos sim. abusos, e a gente faz uma pesquisa bem profunda, né? A parte da violência, os tipos de violência, os abusadores, estatística. Então, vale a pena, é um material de, né, de estudo aí para vocês também. Maravilha. Foi lindo, Miriam. Deus Foi abençoe você. bom. Gente, obrigada. Era só até 10 e 10 eu ia ficar ali mais ou menos, mas eu sou muito flow, já vou mexer na minha agenda aqui todinha, porque eu já tenho compromisso agora, mas eu sou muito guiada pelo meu sentir, pelo... E quando a gente entra na live, a gente fez uma oração, né? Que a gente possa transbordar, que a gente possa falar o que as pessoas precisam ouvir. Então, estamos aqui para sermos realmente profissionais revestida de ciência, é ciência, 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 mas a direção para a vida vem de ali, ó, vem do céu. Verdade. Obrigada, Miriam. Amo Obrigada sua aí, vida. gente. Deus abençoe Muita gente ricamente. querida aí na live, amigas, Zezé Paz, um beijo. Infelizmente não deu para responder tudo, mas chama a gente, né? Nós vamos Tá. conversando. Grande beijo, Ó, gente. mas a gente vou deixar salvo aqui no Instagram, mas para quem é Master Repassa, a gente sobe hoje mesmo lá junto com os materiais que Miriam indicou, indicação de livro, a gente já vai subir lá para vocês também, tá? E aí os Masters Repassa assistem quando quiserem, já fica na plataforma de vocês lá, tá bom? Beijo, gente, valeu. Beijo, gente. Quinta-feira tem hora Ezepaz. Agora vai ser terça e quinta. Janeiro, fevereiro e março, terça e quinta, tá? Quinta-feira tem Hora Paz com uma personagem incrível. Vou postar um vídeo dela hoje para vocês conhecerem como você vai criar a sua personagem, o seu personagem, para chamar de seu, para atuar na causa da infância. Uma Master Paz e uma mulher de Rocha, da mentoria Rocha Mentory, vai estar conosco, chamada Laila Romano. Então, vocês não podem perder quinta-feira. Ela vai apresentar a personagem dela e como você vai criar o seu personagem. Tá bom? Beijo, Beijo, gente. Até quinta. gente. Tchau. Tchau, tchau.